Uma pergunta que todo mundo se faz é: como a gente pode ter certeza de que o dinheiro dos nossos impostos está sendo bem usado? Bom, hoje nós vamos justamente abrir essa caixa preta da auditoria governamental. A ideia é entender como essa ferramenta funciona na prática e por que ela é tão vital para a nossa democracia. Então, vamos lá mergulhar nesse universo. Para começar, vamos pensar na auditoria como uma espécie de cão de guarda do interesse público. A grande missão dela, no fundo, é responder uma pergunta bem direta, mas que é o pilar de qualquer governo que se diz transparente. E a pergunta é essa: o dinheiro público está sendo gasto com sabedoria? Essa é a questão de $1 milhão, né? A resposta para ela é o que constrói ou destrói a confiança entre governo e sociedade. E é para responder a isso que existe um conceito-chave, uma palavra que a gente ouve muito por aí: accountability. A contabilidade, de forma bem simples, é isso: a obrigação de quem governa de prestar contas. E a autoauditoria? Bom, a autoauditoria é a ferramenta que faz essa obrigação sair do papel e virar realidade. É o que garante que a transparência não seja só um discurso bonito, sabe? Ok, mas é importante saber que nem toda auditoria é igual. Na verdade, elas se dividem em duas grandes categorias, cada uma com uma missão bem diferente da outra. Pensa assim: de um lado, a gente tem o fiscal de regras. A preocupação dele é com a conformidade. A pergunta aqui é: as regras foram seguidas? O dinheiro foi gasto de acordo com a lei? Do outro lado, a gente tem o treinador de desempenho. A pegada aqui é outra. Ele vai além e pergunta: ok, o dinheiro foi gasto, mas o programa funcionou? Gerou o impacto que a gente esperava? Em resumo, um olha para a legalidade, o outro olha para o resultado. E focando nesse treinador de desempenho, fica a pergunta: como é que se mede o sucesso de um programa do governo? A resposta está numa metodologia bem interessante, conhecida como os 4 E's. É uma forma bem estruturada de avaliar se uma política pública está realmente valendo a pena. E o legal dos 4 S's é que eles contam uma história, seguem uma lógica. Começa com a economicidade. Os recursos foram comprados pelo menor preço possível, mantendo a qualidade? Depois vem a eficiência. Com esses recursos, a gente conseguiu produzir o máximo possível? Aí a gente olha a eficácia. As metas que foram planejadas, elas foram batidas? E por fim, a pergunta mais importante de todas: a efetividade. Tudo isso fez alguma diferença positiva na vida das pessoas? Beleza, já entendemos os tipos de auditoria e como se mede o desempenho. Mas como é que uma auditoria operacional acontece na prática? Vamos seguir essa jornada que tem um passo a passo bem claro. É um ciclo de investigação completo. Primeiro, se escolhe a missão. O que vamos auditar? A decisão se baseia em risco, relevância, onde a auditoria pode gerar mais valor. Depois, se planeja o ataque, definindo o que vai ser olhado e quais perguntas precisam ser respondidas. Aí vem a fase de execução, de ir a campo e reunir as evidências. Com tudo em mãos, se prepara o relatório com os resultados. E não para por aí não, hein? A última etapa é monitorar para ter certeza de que as recomendações foram seguidas e as melhorias aconteceram. Agora, vamos dar um zoom na fase de reunir evidências, que é o coração do trabalho. Os auditores são como detetives aqui. E eles não procuram culpados, mas sim algo com um nome técnico bem específico: um achado de auditoria. E o que diabos é um achado? É bem simples, na verdade. Pensa nele como uma diferença, um gap, entre a situação real que o auditor encontrou e a situação que deveria ser, de acordo com as leis, as normas ou as boas práticas. E para um achado ser considerado completo, robusto, ele precisa ter 4 elementos respondendo a 4 perguntas. A condição, que é o que está acontecendo, o critério, que é o que deveria estar acontecendo, a causa, por que existe essa diferença, e, por fim, o efeito. E daí, qual a consequência disso tudo? Agora, um ponto fundamental. Achado não é achismo, não é opinião do auditor. Todo e qualquer achado precisa ser sustentado por evidências. E não é qualquer evidência, não. Ela tem que ser válida, confiável, relevante e em quantidade suficiente. Sem prova sólida, o achado simplesmente não para em pé. Certo. Depois de toda a investigação, todos os achados, devidamente comprovados com evidências, são organizados no grande produto final do trabalho: o relatório de auditoria. E o objetivo desse relatório não é ser um documento técnico e complicado que ninguém entende. Pelo contrário, a missão dele é comunicar problemas, às vezes bem complexos, de um jeito claro e objetivo. Ele tem que ser uma ferramenta útil para promover mudanças e não só mais um papel para encher gaveta.
Para que todo mundo confie nesse relatório, ele precisa ser impecável. Ou seja, tem que ser claro e direto ao ponto. Convincente, com provas que não deixam dúvida. Completo, com tudo que importa, mas sem encher linguiça. Totalmente objetivo e justo na apresentação dos fatos. E, claro, precisa chegar no tempo certo para realmente ajudar a melhorar as coisas. Mas olha só que interessante. O trabalho não termina quando o relatório é publicado. Muita gente acha que sim, mas, na verdade, uma das fases mais importantes de todo o processo vem justamente depois. Essa fase é o monitoramento. É aqui que os auditores voltam para checar. E aí? Aquelas recomendações que a gente fez foram colocadas em prática? Os problemas que apontamos foram resolvidos de verdade? É essa etapa que fecha o ciclo todo. Ela garante que a auditoria não seja só um diagnóstico, mas sim um catalisador de mudanças reais. É o que transforma os insights do relatório em ação, completando o ciclo da accountability e fazendo com que, no futuro, o dinheiro público seja de fato mais bem gasto. No fim das contas, todo esse processo que a gente acabou de ver foi desenhado com um único objetivo: proteger o interesse de todos nós. E isso nos deixa com uma reflexão. Se fosse possível encomendar uma auditoria de desempenho agora, para qualquer área do governo, qual seria o primeiro lugar a ser examinado para buscar mais eficiência e transparência?